Bem, pessoal, então aqui estamos em mais um episódio do Urbitalks, o nosso podcast aí que fala do mercado imobiliário como um todo, de questões de regularização fundiária, processos notariais, registrais, a questão do mercado imobiliário, questões de regularização fundiária, de REURB, né? Então, hoje a gente tem o prazer e a honra de estar aqui com duas pessoas de renome internacional frente a uma das operações mais estruturadas de mineração do Brasil. Eu venho aqui com o Mark Fogaça. O Mark é CEO e Chairman da Atlas Lithium, e o Joel. O Joel é o vice-presidente da Atlas Lithium. Então, obrigado aí pela presença. Prazer é todo nosso, Bernardo. Boa noite, Bernardo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui no Urbitalks. A Atlas Lithium é uma empresa com sede em Boca Raton, na Flórida, né? E a gente fica muito honrado por uma empresa desse porte, a gente conhece, né, as operações que vocês atuam, e para nós é muito interessante ver a visão de vocês frente a essas questões fundiárias, dentro das operações da Atlas e no entorno delas também. Eu acho que é uma grande preocupação, né, que toda mineradora tem no Brasil hoje, né? Então, assim, a gente queria, primeiro, Mark, saber, assim, de você, né? Você que é o fundador aí da Atlas, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, queria te conhecer melhor aí. Claro, Bernardo, será uma honra. Eu sou natural do estado de São Paulo. Meus pais se mudaram para São Paulo, capital, quando eu tinha 6 meses. Eu cresci em São Paulo. Uhum. Fui um aluno muito bom na escola, era o primeiro da classe. E apliquei para MIT e fui admitido. Então eu saí do Brasil, isso daí foi 40 anos atrás, para estudar no MIT. Uhum. E fui muito bem lá em Boston, né, Cambridge, Massachusetts. Fiz uma dupla graduação e posteriormente acabei tendo a oportunidade de obter dois diplomas de Harvard, inclusive a Escola de Negócios de Harvard, o MBA. Durante o processo em que eu era aluno do MBA em Harvard, eu fui eleito como co-presidente do Clube de Venture Capital e Private Equity de Harvard. E nessa posição eu tive a oportunidade de conhecer muitos capitalistas de risco e pessoas de Private Equity. Uhum. Inclusive, eu comecei a trabalhar com um fundo, ainda como aluno. Fiz meu primeiro negócio e me tornei um membro do conselho de administração de uma empresa, ainda como aluno. Mas antes disso, você formou em quê nos dois? Sim, eu formei em engenharia elétrica. Fiz também biologia. Então, eu fiz uma dupla graduação. Sim. Eu obtive um diploma da Escola de Medicina de Harvard. E quando eu estava fazendo medicina, ficou claro na minha mente que eu gostava do aspecto comercial de novas tecnologias em medicina, novos medicamentos, novas vacinas. Uhum. E eu me lembro bem, numa ocasião eu estava como aluno de medicina, ajudando numa operação, né, com um professor catedrático do meu lado direito e um fellow, um cirurgião em treinamento do meu lado esquerdo, né? E eu estava ajudando como aluno de medicina. E eu virei pro professor e falei, professor, e esse professor tinha escrito literalmente o livro naquela matéria. Sim. De obstetrícia e ginecologia, né? Eu falei, professor, o que o senhor acha do IPO da US Surgical? Aí o professor virou para mim e falou, Mark, tenho 2 perguntas para você. O que é um IPO e o que é o US Surgical? Então, ali, eu estava, como aluno de medicina, sabendo muito mais do mercado financeiro de companhias relacionadas a healthcare do que um catedrático. Sim. Né? Então, eu percebi que eu tinha focado na medicina. Que era focado na medicina, né? Uhum. E eu tinha a cabeça muito mais aberta para a parte, né, de negócios relacionados a healthcare, relacionados à medicina, né? Sim. Então, eu terminei meu curso, obtive um diploma, tive ótimas notas em Harvard, e
E aí fui trabalhar em consultoria um pouco, depois eu entrei na Goldman Sachs, e da Goldman Sachs eu voltei e peguei um MBA em Harvard, tá? E aí fui, né, na conexão com Venture Capital e Private Equity, e o meu primeiro deal, um dos primeiros deals que eu fiz como capitalista de risco, já estava formado, estava trabalhando em capital de risco, foi um deal que veio para mim como um PowerPoint, tá? Era um PowerPoint de um professor de Yale, certo, com um novo antivirals, vários antivirals, né? Então, eu contratei um advogado de propriedade intelectual e gastei eu e ele 6 meses olhando o banco de dados dessa empresa, né? Chamava-se Achillion Pharmaceuticals. Notamos que havia alguns compounds que que infringiam alguns outros da Pfizer, então a gente eliminou eles e manteve 4. Tá? Eu era um senior associate, eu convenci os sócios da firma a deixar eu conduzir o deal, né? E obtive o direito de colocar o valor de $2 milhões nessa empresa, que era uma empresa de garagem, era uma empresa iniciante. Eu trouxe a Schroders, eu trouxe a Advent para participar do deal e fui colocado no conselho da empresa, no Board of Directors. Isso em qual ano, mais ou menos, que a gente está falando? A gente está falando do ano de 2000, 2001, por aí. Certo. Tá? Eu trouxe, então, o financiamento que a empresa precisava, né? Os capitalistas de risco ficaram com 75% da empresa, nas 3 firmas. E essa empresa saiu do papel, e eu ajudei a contratar o CEO, CFO, os executivos, né, como membro do board. Essa empresa saiu do papel e se transformou numa empresa de $1 bilhão no Nasdaq. Tá? Então eu vi com meus próprios olhos criação de valor dramático, tá? Em que as pessoas trabalham em conjunto, com capital, um objetivo em comum, levando a uma geração de valor tremenda, né? E isso me influenciou demais. Demais. Então, quando eu estava com 40 e poucos anos, e olhei para trás na minha carreira, esse deal foi muito relevante para mim, profissionalmente e pessoalmente, né? Hoje a gente chamaria ele de unicórnio, né? Uma empresa que é uma unicórnio. Né? Naquela época a gente não usava esse termo. Aí eu falei, olha, a gente só vive uma vez, né? Eu quero fazer isso de novo. Então foi seu primeiro unicórnio. Primeiro unicórnio. Quero fazer isso de novo, mas agora eu quero fazer como fundador. Ideia doida, né? Ideia de midlife crisis, né? Mas eu coloquei... Mas o mundo vive dessa forma, né? As ideias inovadoras que movem o mundo, né? Exato. E eu pensei assim, olha, de novo, eu quero fazer uma coisa que eu goste, né? Para ser uma coisa bem sucedida, não é? Então eu olhei assim, onde que era a minha comparative advantage? E eu acho que a minha comparative advantage é relacionada ao Brasil, porque eu amo o país, mesmo que eu morava nos Estados Unidos há tanto tempo, eu amo o Brasil, sempre amei. Português é uma língua difícil, não é? A cultura é uma cultura especial. E o Brasil tem natural resources second to none, né? Coisas minerais aqui do Brasil são inacreditavelmente interessantes. Sim. Então era a minha cabeça de capitalista de risco operando, falando, olha, são barriers to entry, né? Brasil português, e você tem um país que tem recursos minerais quase que inesgotáveis, né? Ainda underexplored. Então eu constituí uma empresa, né, que se tornou a Brazil Minerals. Que ano isso? Isso foi 2012. 2012. Tá? Foi bem no dia do meu aniversário, 18 de dezembro, foi que começou a Brazil Minerals mesmo, né? E eu comecei como CEO e chairman. A Brazil Minerals começou com uma história muito humilde. A gente começou com áreas de ouro aluvionar e diamante. Certo. Ouro e diamante. Os primeiros minérios. Nós adquirimos uma operação que existia no norte de Minas, que estava parada. Nós revitalizamos, começamos a produzir, teve faturamento de ouro, faturamento de diamante. E aí, em 2018, um dos meus geólogos falou, Mark, tem uma coisa chamada lítio. E me levou para visitar áreas em Araçuaí. Minas Gerais. Minas Gerais.
E a gente obteve a nossa primeira requerimento de pesquisa da ANM, na época de NPM, né? De área de lítio em 2018. E a partir daí foi uma febre para nós. A gente obteve mais áreas em 19. O Covid foi realmente um desastre mundial, todos nós sabemos, mas foi relativamente positivo para a nossa empresa, porque fechou o Brasil para turistas do Canadá e Austrália. Né? A gente chama eles de turistas. E nós, como somos uma empresa nacional, conseguimos alavancar o fato de estarmos aqui no Brasil e conseguimos expandir o portfólio para hoje 539 quilômetros quadrados de áreas de lítio, que é o maior portfólio de qualquer empresa listada, qualquer bolsa do mundo, em lítio, tá? No Brasil. Tá? Certo. Então nós temos um portfólio que é muito grande. Nós sondamos apenas até hoje algumas áreas. Sondagem é um procedimento necessário, mas caro. Então, os direitos minerários, né, eles equivalem a esse número aí de quantos hectares? 539 quilômetros quadrados. 539 quilômetros quadrados. 486 quilômetros quadrados no estado de Minas Gerais. E nós temos também áreas no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Tocantins. A gente está falando de 50 mil hectares? Algo em torno? Fazendo a conversão. Sim. Fazendo a conversão. Tá. Mas antes de entrar na Atlas, né, eu queria saber assim, como o Joel, né? Como que o Joel, em que momento o Joel chegou? Né? Eu queria saber como é que foi, Joel. Antes da gente passar para Atlas Lithium hoje, né? Então, a minha história com o Mark e com a Atlas, ela foi bem interessante. Ela começou ali por volta ali de início de 2018, quando o Mark veio com uma demanda específica trabalhista na época e procurou o escritório, né, para essa demanda específica. Seu escritório? Isso, meu escritório de advocacia. Eu trabalhava nesse escritório já desde 2012, então já tinham 6 anos lá no escritório, e surgiu essa demanda. Trabalhista não era a minha área, mas era uma demanda um pouco mais simples, que eu acabei assumindo, porque eu tinha uma função dentro do escritório que era multitarefas, né, em várias áreas. Então eu acabei assumindo essa demanda. E ele gostou do atendimento, do resultado que foi dado ao trabalho, começou a voltar com outras demandas pontuais, já na minha área, contratos, na parte societária, relação o santo bateu. Relação com o superficiário, e aí ele foi gostando e acabou virando um cliente mensal do escritório. E a gente foi construindo essa relação, né, ao longo aí de pouco mais de 2 anos. E aí em 2020 ele, né, veio o Covid e ele me fez um convite, falando qual que era, né, a ideia dele, o plano dele em termos de empresa aqui no Brasil, e me convidou, falou assim, eu preciso, né, tenho um projeto de lítio que a gente está começando, tenho o objetivo de fazer o uplist no Nasdaq, que é a Atlas, na época chamava Brasil Minerals. Ela já era uma empresa pública, que, né, ela atuava no OTC, e o Mark estava com esse planejamento de fazer o uplist dela para o Nasdaq. E me convidou, né, com esse desafio de começar, né, a desenvolver os projetos aqui no Brasil, que eu já estava aqui. E nesse início era aquela situação também, eu novo, com a idade de arriscar, de acreditar, de buscar fazer uma coisa diferente do que eu estava fazendo, e fiquei encantado com o desafio. Arriscou. Arrisquei, falei, vamos. E deu certo já. Deu certo, vamos lá fazer, né, no início fazer um pouco de tudo. Então no início a gente era o administrativo, financeiro, jurídico, que pagava a conta, e a gente começou a desbravar essa área do Vale de Jequitinhonha, as áreas de lítio lá, conhecer a realidade de lá, começar a frequentar, né, a região. Começou a realmente pisar na área, né? Exatamente, conhecer qual que era o ambiente do local, que né, em 2020 a gente só tinha CBL na região, né, a gente não tinha nenhuma outra operação de lítio lá. Então, apesar de ser uma região, né, que você tem muito garimpo, essas coisas todas, a atividade organizada de mineração ainda era algo muito pequeno com a CBL.
Então, tudo era muito novo na região também, nesse período. E a região muito carente, né? Uma região, né? Sim, carente de oportunidade, carente de recursos, carente de, né, de uma série de coisas. Mas as pessoas de lá elas têm muita riqueza. Eu quero falar mais para frente, depois a gente fizer. Eu quero saber como é que é a Atlas. É importante a gente falar o antes da comunidade e o depois da comunidade. Eu acho que o IDH, eu entendo que muda radicalmente, né? Mas eu queria a visão de vocês, qual que já são os benefícios que a comunidade, né, o município, os municípios no entorno já enxergam, né? Olha, eu sou uma pessoa bem pragmática, né? Então, e bastante quantitativa. Então, eu pedi para o Joel e o time dele fazerem uma pesquisa de como a gente se comparava com os nossos colaboradores da região de Jequitinhonha vis-à-vis o mercado local, né? E os dados, né, que a gente obteve dessa pesquisa foram que a nossa média salarial para os nossos colaboradores do Jequitinhonha é 80% superior à média salarial das pessoas em Jequitinhonha. Tá? 80% superior. Exato. 80% superior. Sensacional, hein? Incluindo seguro-saúde, né? Que muitas empresas lá na área não dão. Não dão. Não. E alimentação. E vale alimentação também. Tá? Sensacional. Então, isso um aspecto. O segundo aspecto, a gente também, de acordo com tudo feito completamente transparente, de acordo com o Estatuto Racial do Brasil, a gente fez uma pesquisa interna com os colaboradores locais, pedindo se eles tivessem interesse em nos dizer a composição racial da pessoa, né? Se é branco, se é preto, se é índio, né? Certo. Tem categorias do Estatuto Racial. 70% são pretos, que nos dá muita honra. A gente hoje os funcionários. Dos colaboradores de Araçuaí. Isso. Então, é uma empresa que está com uma inclusividade absolutamente fantástica. E só para a gente ter noção de número, hoje a gente sabe que a Atlas tem um caminho aí breve, né, para começar a extração, mas hoje, qual o número de funcionários que vocês têm? Sim, hoje nós temos 65 na região, 65 na Atlas, mas o potencial é chegar a 400 com o início de produção. Diretos, né? Fora os indiretos. Fora os indiretos. Então, diretos seriam milhares. Pode considerar que é o maior empregador da região. Né? Araçuaí a gente seria realmente. Sim. Nós temos aquele escritório em Boca Raton, escritório administrativo, né? Eu passo grande parte do tempo aqui no Brasil, no nosso escritório principal, que é Belo Horizonte, e temos o escritório satélite em Araçuaí. Né? A nossa base lá em Araçuaí é muito forte. Você é cidadão belo-horizontino. Eu tive a honra de ser eleito. Torce pro Galo. Né? A controvérsia. O cruzeirense, né? Joel é cruzeirense roxo aqui. Mas hoje você tá meio assim, né? Porque foram 2-0, né? No domingo. Depois tem a volta, depois tem a volta. Tá bom. Então a gente vê assim, a gente está super entusiasmado. Eu acho que, olha, eu sou originariamente de São Paulo, né? Como eu falei, cresci em São Paulo. Adoro Belo Horizonte, né? Eu comprei um apartamento na Savassi, na frente ao Minas Tênis. Agora sou sócio do Minas Tênis, tá? Morar em BH é perigoso porque você ganha peso, comida muito gostosa. Tá? Eu sou verdade. Frequento a Dona Derna, frequento a Dona Lucinha, La Macelaria. São fantásticos os lugares aqui. E o povo é muito acolhedor. Tá? Aí você almoça já pensando na janta, né? Quase. Então vai nessa linha aí o mineiro, né? Tanto que você comprou a balança. Eu comprei uma balança para o meu apartamento, né? Mas no escritório eu tenho muita residência na Savassi, o escritório na Savassi. Nós temos um time que eu acho fantástico. A gente contratou muito bem, né? E, Bernardo, você tem ciência das pessoas que nós temos, né? Nós temos um corpo técnico que é diferenciado. Realmente. E tem um aspecto dessa questão de inclusão da Atlas que você ainda não falou, que é a parte das mulheres. Eu ia perguntar isso. Sim, eu tenho 2 filhas, então é uma bandeira que eu carrego, né? Inclusividade de mulheres, né? E nós temos feito o máximo para trazer mulheres à mineração, que é uma indústria predominantemente masculina ainda.
Sim. Inclusive, nosso corpo de geólogas, né, é majoridade feminina. Sim, temos muitos geólogos e tem um aspecto muito legal que a gente tem um programa de trainee para mulheres que fazem o curso técnico de mineração. Então, hoje a gente tem na nossa equipe 4 mulheres que entraram na Atlas como trainee, fazendo o curso de técnico de mineração em Araçuaí, concluíram o curso e durante esse período elas eram avaliadas pelo encarregado, né, o técnico de mineração sênior, do desenvolvimento delas, e elas eram tão boas que a gente efetivou elas como técnicas de mineração. Então elas tiveram a oportunidade de entrar na Atlas como trainee, se capacitarem, serem formadas e efetivadas como técnico de mineração dentro da Atlas e exercendo um trabalho impecável, além de mudar todo o ambiente de trabalho Está dentro da visão ISG, né? É um dos programas que a gente tem, justamente. das parcerias, dos convênios com as instituições de ensino para esse tipo de capacitação e formação profissional. Sensacional. E falando um pouquinho, eu gostaria de saber, assim, continuando a conversa sobre a Atlas Lithium, em que momento que eu queria entender um pouco dessa questão da Nasdaq, né? Eu queria entender como é que foi da Brazil Minerals, né, para abrir o capital na bolsa, na Nasdaq, né? Eu queria entender, Mark, como é que foi esse pulo aí, né? Sim, Bernardo, então, historicamente, a Brazil Minerals, ela obteve o direito de ser uma empresa pública já em 2012, quando a gente fez uma fusão com uma empresa que já existia, mas ela tradeava no over-the-counter, mercado OTC, né? No mercado de balcão. E em 2022, nós obtivemos interesse aliás, investidores nossos, né, ligavam para mim e falavam: Mark, a empresa está sadia, a empresa está pronta para ir no Nasdaq. É uma área muito interessante, né? O nome é Brazil Minerals, você está focado no lítio, né? Considere essa situação. E nós consideramos isso, e vários bancos de investimento puseram propostas para levarmos ao Nasdaq. Então a gente escolheu um particular banco e fizemos o processo de preparação para uplisting da OTC para o Nasdaq. Certo. Que foi finalizado em 10 de janeiro de 2023, quando as ações pararam de tradear na OTC e começaram a tradear no Nasdaq. Certo. Ao longo desse processo, ao final de 2022, a gente trocou de nome de Brazil Minerals para Atlas Lithium, porque refletia o que a gente está fazendo, né? É o core. E a empresa, então, está no Nasdaq há 2 anos, a gente tem uma excelente reputação com o Nasdaq, nós nunca fomos tardios em nenhuma apresentação de relatório para a SEC, Securities and Exchange Commission, inclusive na parte de disclosure, de compliance, nós somos muito fortes. A nossa advogada de mercado de capital é uma pessoa que era uma mulher advogada que trabalhava na SEC, ela é diretora de um departamento na SEC por 12 anos, então ela tem uma vivência de compliance muito forte, então é o nosso métier mesmo, uma empresa que realmente é auditada, é correta, paga imposto, faz tudo certinho, tecnicamente competente e protocola no SEC o que tem que ser protocolado, né? Nós tradeamos apenas no Nasdaq, não temos nenhum interesse em estar em nenhuma bolsa, né? E assim, quando a Atlas foi para a Nasdaq, como é que ficou essa questão de a visão do investidor frente à empresa? Vocês viram que o mercado começou a procurar de uma forma mais agressiva? Como é que funcionou isso nesse momento? Sim, eu vou até detalhar um assunto interessante, porque o nosso grande parceiro é Mitsui. Inclusive, eles estavam aqui em Belo Horizonte hoje para um encontro conosco, trimestral. Eles trazem executivos de Tóquio para visitar a Atlas. Que é um conglomerado japonês. Um conglomerado japonês enorme, uma das maiores empresas do Japão. É uma empresa que tem como maior investidor Warren Buffett, a companhia do Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, é detentora de cerca de 6% das ações da Mitsui, é o maior investidor. Então, Warren Buffett não precisa de introdução, é um gênio de investimento, é um dos maiores investidores da Mitsui. Então, a Mitsui, ela me contratou em setembro de 2022, ainda era Brazil Minerals, ainda era OTC. Visionários também. Visionários.
Eles haviam escapulido de uma outra empresa local de lítio, não queriam mais relacionamento com essa empresa e vieram na Atlas, né, na Brasil Minas na época. E o relacionamento começou nessa época. E ele se desenrolou por 18 meses, passando pelo uplisting do Nasdaq, quando então se concretizou, depois de 18 meses de due diligence. Inclusive eu brinco que a Mitsui conhece eu mais que as minhas filhas, que eles fizeram uma geral, um raio-x completo, todo mundo, todos os projetos, todos os dados, investiram 30 milhões de dólares por 12% da empresa em março de 2024. Tá? Março do ano passado. Março do ano passado. A Mitsui detém 6% da Vale, Sim. com board seat. Eles investiram 12%, compraram 12% da Atlas sem board seat. Tá? Mas a gente tem um relacionamento tão grande que eles têm uma maneira muito sólida de colaborar conosco, porque eles têm uma experiência de décadas em mineração. Eles estão no Brasil em mineração desde 1960. E o contato com vocês é direto, né? Porque eu percebo, direto. Eu vejo eles no contato dia a dia. Então, eles não são eles são investidores, mas eles gostam de participar da operação. Parceiros, né? São parceiros. Parceiros, tá? Isso aí. Eles não venderam nenhuma ação, não vendem, não tradeiam, não compram, não vendem, estão lá guardadas. Eles estão nos ajudando operacionalmente. Certo. Então, os advice deles, o conselho, a gente quando vai contratar uma pessoa de porte como o nosso novo Project Manager, a gente passa pela Mitsui como sinal de respeito e para pegar o feedback da Mitsui. E foi uma excelente contratação que fizemos no final do ano, como também a da Lily Wu. Lily Wu é nossa Head of Business Development em Beijing, China, né? E aí, você está falando de uma empresa americana com uma pessoa em Beijing. Porque eu sou uma pessoa que não olho cor de pele, né, país de origem. A gente quer fazer o melhor para o mundo. Olha o resultado. Exato. Nós temos uma obrigação fiduciária com nossos investidores. Né? Eu detenho uma grande parte da empresa, mas claramente eu sou um veículo para os investidores realizarem o potencial da empresa. Né? Nós trabalhamos arduamente. Então, inclusive, eu vou falar nesse podcast que Natal eu passei agarrado trabalhando. A Lily Wu foi contratada no dia 24. Eu preparei pessoalmente o contrato dela dia 24 e ela assinou no dia 25 de dezembro. Tá? Então, CEO de uma empresa Nasdaq trabalhando Natal, pesado, porque é o que tem que ser feito. Por isso que dá certo. O olho do dono engorda, né? Espero. E, Bernardo, é engraçado você falando desse uplisting pro Nasdaq. A gente teve foi interessante, né, Mark? A gente teve uma virada muito grande depois do uplisting do Nasdaq. Eu lembro que logo depois que a gente teve o uplisting, poucos dias depois, a gente já estava recebendo investidor em visitas ao projeto, apresentando o projeto, e depois disso foi uma sequência de várias visitas de investidores vindo conhecer o projeto, vindo conhecer, e acho que foi aqueles degraus que a gente foi construindo até chegar a Mitsui, que veio a LRC. Exatamente. Então, é uma sequência de situações em que se delinearam em que você se transforma em uma empresa com credibilidade. Sim. Né? Eu acho que a Nasdaq, que você abriu o capital, assim, ela traz muita credibilidade. É um selo ainda. muito bom. Né? Eu tive a honra de conhecer o Mark no Lithium Valley, né, em Nova York, do qual ele abraçou a causa, né? Eu acho que é um projeto do governo de Minas, né? Fomentando e colocando como projetos prioritários, né, o lítio no estado. Tive com o Mark e a gente fica muito orgulhoso, né, disso estar aqui em Minas Gerais. Sou mineiro, nascido e criado aqui. A gente fica muito orgulhoso do que é e o que está para vir, né? Só a última pergunta antes de a gente passar para um outro próximo ponto. Hoje o lítio ele está num valor um pouco mais baixo do que o passado recente, né? Hoje, qual que é a perspectiva que vocês enxergam do valor do lítio? E hoje a Atlas, acredito que ela tem os números abertos. Qual é o valor hoje de mercado da Atlas Lithium? Sim.
Atlas de Vale hoje cerca de 100 milhões de dólares. A gente obteve uma valoração maior no passado, mas a gente está muito mais confiante hoje do que a qualquer outra ocasião, porque o nosso projeto ele é um projeto com material de altíssima qualidade, um material que vai ser facilmente minerável. Ele ocorre iniciando perto da superfície. Inclusive, nós temos um dos melhores resultados do Vale, que é uma concentração de 5,23% de lithium oxide a 9 metros de profundidade. Isso é um excelente resultado do pegmatito que contém spodumênio, muito próximo da superfície, que permite a mineração muito mais fácil. Facilita, né? Facilita. Então, sob o aspecto técnico, nós obtivemos a licença trifásica. E o custo é menor. O custo é bem menor. Então, essa é a grande diferencial nosso. Um projeto que é minerável e processável a um custo baixo, muito competitivo, mesmo na queda do preço do lítio. Que já sobe. Né? Nós, em conversas com empresas da Ásia, o feedback que vem é que 2026 vai ser melhor que 25 e 27 vai ser muitíssimo melhor que 26. Então, vai haver um novo pico de lítio. Tá? E a gente está ultra bem posicionado para isso. Inclusive com a planta que está vindo, né? Pois é. Eu queria passar para o próximo passo, né? Depois a gente entrar na questão de gestão fundiária. Quais são os próximos passos da Atlas? Onde você falou da planta, a gente queria entender a planta como né? Explica para a gente como que se dá agora os próximos passos, já que existe já uma licença de operação, uma licença de instalação, né? Que se deu no final do ano passado. Sim. E aí a gente queria entender como é que está a planta. Sim. A planta foi construída na África do Sul, sob medida, é uma planta específica para nós, vai ser a primeira planta brasileira modular para processamento de lítio, usando tecnologia de meio denso. Então, nós estamos muito excitados de trazer esse novo desenho de tecnologia para o Brasil. A modularidade É a primeira no Brasil? Primeira modular. A primeira modular é importante porque você tem um arcabouço muito menor. Então, a nossa planta ela vai recuperar água muito mais eficiente, ela tem um menor footprint físico de área, o impacto ambiental é minúsculo. Né? Então, esses dados foram apresentados para os técnicos, né, da CEMAD, e eles observaram que realmente o impacto é bastante pequeno. Isso levou ao licenciamento que nós obtivemos. E a sustentabilidade lá no alto, né? Sim. Então, sim. E a gente está falando assim, a planta já saiu de lá? Saiu. Saiu. Está no navio, literalmente. Como é que é esse transporte? Como é que funciona? Que tamanho que a gente está falando num navio cargueiro? Só para a gente ter uma noção. Um navio cargueiro com capacidade para 1.400 containers, 142 são a nossa planta. Tá? E tem outros itens que são muito grandes para o container e vieram separados no mesmo navio. Né? São bulk items. Tá. E a previsão de chegar no Brasil? 2 de março. Março agora. Isso. Então tá chegando. Tá do lado, na esquina. Carnaval. Carnaval, justamente. Joel, eu queria entrar um pouquinho nessa questão da gestão fundiária. Assim, como que a Atlas, né? Acredito não, né? Para você fazer um licenciamento de uma empresa desse porte e qualquer outra, você tem que ter a obrigatoriedade de uma regularização fundiária. Né? Então, ao meu ver, ela envolve as questões internas, né, da sua propriedade, as questões no entorno, né, e algumas questões de compensação ambiental, né, obrigatórias. Né? Então eu queria entender hoje qual que é a visão da Atlas, como que vocês viram essa dificuldade, né, a regularização fundiária é algo dificultoso, como é que foi isso? Então, Bernardo, isso foi bem interessante, porque quando nós chegamos, né, em Araçuaí, começamos as atividades, como eu falei, o contexto minerário era ainda muito, digamos, amador. Você não tinha atividades organizadas sendo feitas. E também você não tinha as pessoas com uma preocupação de estar com o imóvel rural regularizado. Então você se deparava com várias situações em que você tinha vários inventários pendentes de serem feitos. Como 70% do Brasil, né? Enfim,
imóveis que não estavam ainda georreferenciados, imóveis que não tinham o cadastro ambiental rural. Então, a gente se deparou com várias situações desse tipo. E à medida que a gente foi, né, conhecendo as pessoas, mostrando qual que eram as intenções da Atlas na região, apresentando um pouco o projeto, a perspectiva que a gente tinha na região, a gente foi também aconselhando as pessoas de procurar regularizar, eventualmente Sim. até oferecer uma ajuda se precisasse, Sim. alguma orientação inicial, da importância deles terem essa consciência de que é importante ele estar com o imóvel regularizado para que você tenha um empreendimento ou eventualmente você negociar a sua área. É a antiga frase, né? Só é dono quem registra. Só é dono quem registra, exato. Essa é a mais antiga, a mais presente. E você tinha pessoas que moravam lá há 30, 40 anos que nunca tinham se preocupado com isso. E aí, a partir do momento que começou a se intensificar na região a chegada de outros mineradores, de outros projetos, começou as aquisições de imóvel rural pelas mineradoras, as pessoas em volta começaram a acordar para esse cenário. Então, houve uma corrida aí, né, pelos trabalhos de georreferenciamento, enfim, pelos cartórios para regularização dos imóveis, inventário. Então a gente conseguiu ver muito esse movimento das pessoas começando a despertar para essa situação de que às vezes elas poderiam perder uma oportunidade porque o imóvel dela não estava regularizado. E está apertando, porque, só um parênteses, hoje você tem a obrigatoriedade de fazer georreferenciamento de imóveis acima de 50 hectares. Mas a ideia do governo, do INCRA, é chegar a 0 hectares. Então, isso vai chegar no futuro próximo, antes de 2030, ou seja, para a gente georreferenciar o Brasil inteiro. E isso cria um resultado que, quando houver uma operação de aquisição de pequeno, médio ou grande porte, isso já tem um valor agregado para o proprietário. Então, essa ideia, porque assim, eu tenho certeza que vocês compraram algum imóvel que ainda tinha necessidade de regularização. Então, aquele imóvel, quando você não tem a irregularidade, se ele tiver a regularidade, vale um valor maior. Além de valer um valor maior, você consegue concluir e receber o imóvel. O valor que você negociou, você consegue ter. O pagamento é na regularização. Na regularização, né? Exatamente. A mineração sofre muito com isso, porque o minerador ele tem a obrigatoriedade, praticamente, de comprar a área e o entorno, por alguma questão com a comunidade, né? Eu acho que o grande ponto hoje que se tem na mineração do entorno é essa questão com as comunidades. Então, eu vejo a Atlas como uma mineradora fora da casinha nessa questão, né? Temos outras aqui, várias, mas eu enxergo que vocês já têm essa visão, né? Isso foi interessante que no nosso projeto em Araçuaí, a gente tinha necessidade de realocar, né, algumas casas, total 4 casas que tinham mais próximas do empreendimento. E a gente foi conduzindo uma negociação com eles de uma forma muito transparente, eles representados com o advogado deles, em conversas com a gente. Então eles tiveram toda a assistência que eles poderiam ter, até a gente conseguir fazer uma negociação, todos eles muito satisfeitos com a forma como foi concluída a negociação, eles puderam também se realocar para lugares melhores do que eles estavam antes. Então você tem que ter essa responsabilidade também com as pessoas que você está mudando, né, o contexto de vida delas ali. Isso. E indo nessa linha, como que vocês, a questão de relacionamento com a comunidade, não do entorno, mas a comunidade local de Araçuaí, por exemplo, porque você tem vários funcionários, colaboradores. Então, qual que é a visão hoje e existe algum projeto já para ser implementado para essas comunidades? Como é que funciona isso? Qual que é a visão que vocês veem hoje e no futuro? Então, hoje a gente já tem um cenário de contratar muitas pessoas de lá, tanto de Araçuaí quanto das próprias comunidades rurais. Então, até para evitar que a gente tenha muitas pessoas de fora, né, pessoas estranhas morando na comunidade rural, que é uma preocupação que a gente tem também. Então, a gente já tem uma perspectiva de dar oportunidade para as pessoas locais, capacitar e prepará-las para as atividades que vão ser exercidas. Então, cursos de soldador, curso de operador de máquina, cursos de técnico de mineração, tudo isso a gente tem estabelecido parcerias locais com instituições de ensino locais, ou com o próprio Senai, com o próprio SESI,
para fortalecer essa mão de obra local. Educação, né? Exato. Isso é gestão fundiária, né? Exato. Não tem... Porque a gente quer evitar também que venha diminuir a quantidade de pessoas, se a gente puder diminuir a quantidade de pessoas que vão vir de fora, Sim. né, para a cidade, isso também agrega em termos Sim. do impacto social local. E uma parte disso, que a gente também, você comentou, a gente ajudou muito a parte também de estrutura local de educação. Então a gente ajudou em reforma de alojamentos dos professores, para não ter que ficar deslocando demais entre a sede de Araçuaí e a zona rural. Certo. Então eles têm um local de suporte do lado da escola que tem condições habitáveis, boas de ficar. Então a gente tem esse olhar atento para essas demandas, né, que a sociedade próxima da gente ali nos apresenta. Eu acho que a mineração hoje, se não tiver um relacionamento com a comunidade, né, como vocês estão fazendo, é difícil dela sobreviver, né? Sim. E eu acho que o que é laudável aqui é que o maior gerador de riqueza já conhecido no mundo é o capitalismo. Tá? Então, o que houve no Vale do Lítio é muito interessante. O governo federal e o governo estadual estão colaborando em deixar o capital privado agir. Né? Não há ninguém melhor do que o capital privado para alocar o recurso. Sim, com certeza. Com certeza. Então, e outro paradigma que é interessante, muitas pessoas não observam isso, o capital precisa ser bem tratado. O capital precisa ser bem tratado. Então, nós estamos trazendo milhões e milhões de dólares para o Brasil anualmente, para colocar numa comunidade, né, uma comunidade do Vale de Quitionha, né, e assim, a gente está sendo também bem tratado. Pelo respeito à propriedade privada, pelo respeito às leis que permitem a gente operar, pelo respeito às coisas que a gente quer desenvolver. Então tem uma conotação paternalista no Brasil que eu às vezes penso que deveria ser colocado um pouquinho em xeque, porque é uma dualidade, né? Sim. Tem que ter duas vias a estrada. Então o capital tem que ser bem tratado, e as regras do jogo têm que ser bem estabelecidas. Né? Então, por enquanto, tem sido excelente. E como que está essa... Vocês fizeram o licenciamento agora, recentemente, né? Uhum. Como que está essa questão público-privado, né? Você comentou o governo federal, governo estadual, né, fizeram o projeto Lithium Valley, né? Eu acompanho o projeto, mas hoje o licenciamento, né, o direito minerário com o governo federal, né? E agora o licenciamento com o governo estadual. Qual que é a visão que vocês têm hoje? Não vou falar assim direto do governo, mas vocês acham que o governo desburocratiza, o governo burocratiza? Qual que é a visão que vocês entendem assim? E qual que foram as dificuldades? Ou se o governo facilitou, ajudou, cooperou, né? Eu posso dizer que, de novo, tanto a parte do governo estadual quanto federal e também o governo municipal tem sido... Isso, desculpa, o municipal importantíssimo. Tem sido muito fiéis às regras, mas as regras estão estabelecidas e estão sendo cumpridas por empresas como nós. Então, há regras de licenciamento ambiental que são bastante extensivas. Tem um trâmite, né? Tem um trâmite, tem todo um ritual. Sim. Mas nós estamos cumprindo esse ritual. Contratamos... quando não tínhamos a capacidade interna, contratamos consultores de maior gabarito para fazerem os estudos necessários, provando A mais B que temos um desenvolvimento sustentável no nosso projeto, né? E isso levou ao licenciamento. Estamos em fase de planejamento de implantação para começarmos a produzir o mais rápido possível. Né? Então, o que estamos fazendo no momento. Trazendo a planta, capacitando a parte de planejamento de projeto, para a gente poder finalizar a implantação e começar a produzir. Aí, com a produção, cria-se CEFEM. CEFEM é o grande retributo à União, ao Estado e ao município. Isso. É a divisão de recursos entre nós. Perfeito. A arrecadação de CEFEM esse ano passado foi recorde em Minas Gerais. Eu não lembro o número, mas assim, hoje sem o CEFEM torna-se impossível administrar um município, né?
Os municípios mineradores aqui, quando se fecha uma mina, não faz a extração, sofrem porque aquele retorno financeiro para a população, vários municípios dependem exclusivamente, praticamente, do CEFEM, né? Então, já o CEFEM volta para a comunidade, né? Vai para a comunidade, obrigatoriamente, né? Ele tem que ser focado para saúde e educação, se não me engano, são prioridades obrigatórias, né? Sim. Eu ia falar sobre esse aspecto do público-privado. Acho que o que eu vejo também que é muito salutar, né, para essa área, segmento nosso da mineração, é que tanto na esfera municipal, estadual e federal, você tem um espaço seguro para um diálogo, né, para você sentar com o município, com o prefeito, né, com as pessoas que estão lá envolvidas, explicar o seu projeto, explicar o seu empreendimento, a fase que você está, e esse mesmo diálogo em todas as esferas. Tanto para você poder passar uma segurança para o Estado que está te licenciando, né, da sua seriedade, quanto para eles também terem, né, o conforto de analisar o seu projeto, sabendo com quem ele está conversando, quais são as pretensões da empresa. Então, acho que isso também ajuda bastante nesse trâmite, né, você ter essa oportunidade, essa abertura de dialogar e expor o seu projeto. E fica mais claro que o Estado ele entende a operação, tenta, desburocratiza, facilita, e sem diálogo não tem como evoluir, não só na mineração, mas em absolutamente nada. Né? Só que, assim, dependendo do tipo de governo que você vai ter, você não tem esse tipo de abertura para diálogo. Né? Então isso faz muita diferença. Tem uma certa demonização de mineração que é muito triste. Desinformação. É muito triste, é falta de informação. Realmente é uma coisa que não faz nenhum sentido. A pessoa é intransigente contra a mineração, mas quer usar um iPhone que precisa do minério. Senão você não vai ter um iPhone. Vamos fechar as minerações? Ok, mas larga seu telefone, vamos viver de carta, né? Então, é aquilo, né? É fácil falar, mas é fácil se moldar sem aquilo, né? Eu acredito sinceramente que o arcabouço legal de licenciamento está muito bem estruturado, tem toda a condição de proteger a população, a comunidade, o meio ambiente. Então, realmente, o Brasil se torna uma situação bastante interessante para empreendedores. Sim. Porque tem leis rigorosas, mas tem um ritual que leva a você ter um projeto factível. Ao passo que, né, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, que teoricamente são países até mais ricos per capita do que o Brasil, o licenciamento é uma coisa incertíssima. Pode demorar 10 anos ou mais. Tem casos conhecidos nos Estados Unidos e Canadá que o licenciamento se estende por década. Então, é um grande positivo do Brasil ter leis fortes, mas ainda há um sistema que seja possível de se trabalhar com ele. Você vê a luz no fim do túnel. Vamos chegar lá, Sim. mas é possível, né? Sim. Interessante. Eu não sabia dessa dificuldade, a comparação Fora, né? Brasil, né, Canadá, Estados Unidos. Sem dúvida. Ótimo. Então queria evoluir aqui. Vamos chegando ao fim, né? Ô Mark, queria que você falasse os insights assim, sobre a Atlas Lithium. O que vocês... Fala alguma coisa aí pra gente do futuro, o que vocês esperam, eu queria entender, queria que vocês falassem um pouco assim do futuro da Atlas, né? O que vocês almejam para a Atlas, enfim, para o entorno, para outras operações novas, qual que é a visão que vocês têm de um futuro a médio e longo prazo aí? E para a mineração do lítio, sabe? Saindo um pouco da empresa, a mineração do lítio. O que vocês enxergam no futuro? Porque chega muito para mim essa falta de conhecimento, né? Eu não tenho conhecimento do lítio, mas não, o lítio não precisa daqui a uns anos, vai ter uma tecnologia nova, então o lítio vai acabar. Ou aí outras pessoas falam, não, isso não procede. Vocês que são, né,
estão à frente dessas operações. Qual que é o futuro que vocês enxergam para o lítio em Minas Gerais, no Brasil e no mundo? Eu acho que o futuro é muito, muito bom, o futuro é brilhante. A Atlas Lithium quer se tornar uma grande empresa produtora de lítio, criando excelentes trabalhos para pessoas da comunidade, participando na divisão de renda através da CEFEM com os governos, e além disso expandindo as suas operações. Por causa da modularidade da nossa planta, nós temos a possibilidade de instalar mais de uma planta. Como eu disse no início do podcast, nós temos o maior portfólio de áreas de lítio de qualquer empresa listada no Brasil. Então há a possibilidade da gente ter uma segunda planta, uma terceira planta. E o mercado consome? O mercado com certeza consome, Bernardo, porque o lítio do Brasil ele é diferenciado, é um filé mignon. Realmente, o produto que nós temos é um espodumênio com cristais largos, com baixíssimas impurezas. Quando a gente conversa com as refinarias, que na verdade são na maioria na China, claramente a qualidade do material é diferenciada. É um material muitas vezes superior ao material da Austrália. Então é um filé mignon realmente. E se a gente consegue produzir no Brasil, ainda pagando ótimos salários, com um custo menor que a Austrália, o Brasil é muito competitivo em lítio. Então tem um futuro bem promissor. Nós vamos, com certeza, ter um projeto de alto gabarito aqui em Minas Gerais. E esse projeto Araçuaí, né, em Araçuaí, qual que é há quantos anos esse projeto ele vai se manter, né? A extração tem um fim para isso? Devido ao universo de áreas que nós temos, não tem um fim. Não tem um fim visível. A gente pode falar 20 anos, mas pode ser que seja 40. Sim. Porque a gente continuando sondando, a gente vai continuar sondando para sempre, basicamente. Sim. Podemos expandir os recursos e ter plantas modulares continuando a produzir por décadas. Perfeito. Então é a nossa visão. Ou seja, não tem nada disso que o lítio o mundo não vai precisar, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, carro elétrico, né? Agora está aumentando cada dia mais, né? Com a matriz energética que o Brasil está agraciado por Deus para ser uma grande potência em carros elétricos. Sim. Porque o custo de energia no Brasil é relativamente barato. O que falta talvez falta seja gestão, né? Um pouco, né? Sim, o que falta seria, por exemplo, uma estratégia nacional de colocar carregadores de carro para você poder plugar e carregar o seu carro. Essa é a dificuldade hoje. É uma dificuldade hoje. Eu tenho um carro elétrico, eu coloco somente carregador na minha casa, né? Eu carrego ele na minha casa. Agora, hoje você vai nos Estados Unidos, você tem inúmeros pontos Tesla. Você vai no supermercado, você encaixou lá, está carregando fast. Aqui no Brasil você tem no máximo um shopping e olhe lá. Né? Então a minha sugestão humilde aqui para governos federal e estadual seria um plano de isenção tributária ou investimento em carregadores. Sim. Porque você aumentaria a demanda dramaticamente, uma energia limpa. Sim. Seria e talvez uma contrapartida para as empresas, né, as indústrias automobilísticas que estão vindo para cá colocando os carros elétricos, mas peraí, vamos fazer um projeto também, né, como uma contrapartida para ajudar nessa questão. Sim. Né? Sim. Porque para eles o retorno volta. Sim. Né? Sim. O valor, o retorno volta. E Mark, finalizando aqui, qual que é o conselho que você dá para um empreendedor que quer inovar, quer começar na mineração? Assim, aí eu falo para você voltar lá atrás, né? A coragem que você teve, mas nos dias atuais são outros momentos, né? Qual que é a sugestão, conselho que você dá para essa pessoa que quer realmente chegar igual ao Mark chegou? Olha, eu sou uma pessoa que saí de casa, né, da comunidade de casa, de uma classe média, aos 18 anos para ir batalhar num país, né, que eu não conhecia. E me considero bem sucedido. Então, siga o seu sonho. Vai haver uma quantidade de risco que você vai ter que tomar, mas sem risco não há retorno. Perfeito. É isso. Joel, eu queria agradecer muito
a visão, o Urb Talks fala dessa questão de regularização, mas a gente não podia deixar de conhecer, né, a operação Atlas Lithium. A gente ficou muito honrado por vocês aqui. E o legal, que eu acho que o que nós queríamos entender é que a visão de um vice-presidente, né, de um CEO, de uma empresa multinacional que está se instalando aqui, já se instalou, e essa questão fundiária. Ou seja, eu acho que é uma prioridade que vocês têm hoje, né? Eu enxergo aqui que a prioridade que vocês têm é a comunidade, é com a gestão fundiária, é com a sustentabilidade, tudo baseado no ESG, né? Então, queria que você fizesse as considerações finais aí. Sim. E te agradecendo muito. Não, mais uma vez agradecer o convite, Bernardo, a oportunidade de a gente estar falando um pouco aqui sobre mineração, sobre regulação fundiária, trazendo um pouco da importância desse tema, né, não só para a mineração, mas para quem é dono de imóvel. E é uma satisfação, né, estar na Atlas desde 2018 e vendo tanto o crescimento da empresa, o crescimento de Araçuaí, o crescimento do Vale do Jequitinhonha, a mudança de mentalidade das pessoas, o interesse das pessoas por desenvolvimento, né, elas se interessando por aprender, se interessando por regularizar os imóveis, aproveitar as oportunidades que estão acontecendo na região. Então, isso também é gratificante, você perceber que você está fazendo parte de um movimento grande na região que está fazendo um benefício para todo mundo. Então, é gostoso de chegar em Araçuaí e você ver obra acontecendo, a prefeitura asfaltando a avenida, construindo casa. Fazendo uma requalificação, né? Então assim, você vai vendo a cidade mudando de patamar em termos de estrutura. Né? Isso aí. E assim, loteamento, você começa a ver loteamento acontecendo, condomínios sendo feitos. Então, assim, são muitas oportunidades que acontecem com o movimento que a mineração traz para a região. Sim, perfeito. Então, é gratificante fazer parte disso também. A mineração não pode ser vista como algo negativo, né? A mineração como um todo, né? É uma cultura que tem que acabar e está acabando, né? Mas a sustentabilidade, esses projetos no entorno e o resultado que o município tem, né? A população, eu acho que sem a mineração, mais ainda em Minas Gerais, seria complicado. Né? Sem dúvida. Bem, concordamos. Mark, eu queria que você fizesse as suas considerações aí, te agradeço muito. Você está nessa vida corrida aí, né? Chegou agora, vai embora para Flórida agora também, né? Semana que vem, não sei. Então, eu queria te agradecer muito. Muito obrigado. Se você fizer suas considerações finais aí. Bernardo, eu que agradeço. Você tem sido um pilar no conhecimento jurídico e de procedimentos para regularização fundiária e outros aspectos relacionados à terra, que é crítico para a mineração, né? A gente tem dependendo muito da sua consultoria para nos ajudar. É uma honra trabalhar com você. Obrigado. E ter a sua expertise para a gente fazer tudo correto, de maneira a ter um bom progresso para a empresa e para a comunidade. Obrigado, Mark. Obrigado. Então, pessoal, agradeço muito. Esse aqui é mais um episódio do Urb Talks. Né? Tive a honra aqui de o CEO e VP, vice-presidente da Atlas Lithium. Então, a gente aguarda vocês aí no próximo episódio. Obrigado, né? Obrigado, pessoal.